Bom dia, sou Eduardo Palladini do Grupo Cortex. Eu e o Pedro Podboy vamos apresentar o nosso projeto de conclusão de curso do sétimo semestre. A nossa problemática foi a identificação em objetos não antropomorfizados, que basicamente é a geração de empatia com objetos que não possuem qualquer característica humana ou animal. Então são objetos comuns, poderia ser qualquer coisa, uma caixa, um estojo, um lápis. Nós escolhemos fazer com um brinquedo, mas não é um brinquedo estilo Toy Story. Ele não anda, ele não fala, ele não interage com outros personagens. Ele é literalmente um brinquedo inanimado que não está vivo, mas o jogador controla com ele. E a nossa ideia é que o jogador, no jogo, né, através do que acontece no jogo, crie uma conexão com esse personagem, apesar dessa falta de características humanas. Então a ideia do nosso jogo é um jogo single player, focado na narrativa, com uma narrativa muito densa. Nós decidimos fazer puzzles simples e fluidos para que o jogador consiga transitar suavemente por todo o jogo e aproveitar os ambientes e a narrativa. Como eu falei, o jogador controla esse barquinho de brinquedo aqui na direita da tela. E esse barquinho vai passar por uma jornada de conhecimento dentro de um esgoto, e durante essa jornada ele vai ter diversos flashbacks do passado sobre o que aconteceu com ele e como ele foi para onde ele está. Bom, para começar, a nossa problemática foi determinada como a projeção em objetos não antropomorfizados e a projeção de sentimentos, o que, na verdade, pode ser um jeito de dizer a empatia. E, na verdade, para começar a pesquisa, a gente recorreu à origem, à etimologia da palavra, feita por Freud e Lipps, e que categorizaram a empatia como colocar-se no lugar do próximo. E colocar-se no lugar do próximo veio o termo Einfühlung, da origem, e, na verdade, esse termo foi mutado pela sociedade e por outras pesquisas, posteriormente se tornando a empatia que a gente conhece hoje. Mas, na verdade, a empatia que a gente diz quando nós falamos a palavra é essa origem inicial. E a partir desse ato de colocar-se no lugar do próximo, através da estética e através da situação em que o próximo se encontra, a gente desenvolveu alguns métodos para poder fazer com que o objeto antropomorfizado, o protagonista, o barco, evoque sentimentos de complacência no jogador ao colocar-se no lugar dele. E assim como um objeto antropomorfizado, a gente pôde usar de ferramenta para evitar o Vale da Estranheza, que é um sentimento muito presente em alguns filmes ou jogos tridimensionais que utilizam humanos, e através dessa sensação de empatia evocada pelo objeto, a gente conseguisse criar a emoção e a imersão, na verdade, e o flow no jogador. Agora falando um pouco do nosso público-alvo, o nosso público-alvo pode ser representado por essa persona que nós criamos, que é a Júlia Silva Souza, de 22 anos. Ela gosta de escrever roteiro para animações e ela gosta de jogar jogos indie como Journey, Inside e Abzu. Ela não tem muito interesse por jogos AAA, por demandarem muito tempo de jogo, geralmente, e geralmente também demandam uma destreza quando se joga. Outras mídias que ela gosta de consumir são filmes do Hayao Miyazaki e de maioria das animações da Disney e da Pixar, que é da onde ela tira a inspiração para os seus roteiros. Uma outra informação importante sobre nosso público-alvo e sobre essa persona é que eles não são jogadores que dedicam muitas horas ao jogo, eles jogam de vez em quando, então eles são jogadores casuais. Então eles se interessam mais por esses jogos mais curtos e mais, de certa forma, fáceis de serem jogados. Falando um pouco agora da nossa narrativa, a nossa história é separada em 5 atos, e durante esses 5 atos o jogador vai ser exposto a diversos flashbacks que contam a história, o background do nosso personagem, como ele chegou, onde ele está, e o que aconteceu com ele. E essa história, nós decidimos fazer uma história que é de abandono e que no final vira uma história de reconciliação. Agora, a nossa direção de arte foi toda focada em criar um contraste muito grande entre o personagem e o ambiente que ele se encontra.
O personagem, como vocês viram no segundo slide, ele é um brinquedo de criança, então ele é todo colorido, com cores muito vivas e divertidas, e a forma do barquinho é semelhante ao que se espera ver num brinquedo, né? Ele não segue proporções do que seria um barco de verdade. E enquanto que o ambiente que ele se encontra é um esgoto, é um ambiente sujo, é um ambiente desagradável, que ninguém gostaria de estar. Ele é inóspito, vazio. E a principal contraste que existe entre esses dois elementos são as cores e as proporções. Porque as cores do esgoto são as cores que a gente imagina que sejam, que é o cinza, aquele verde musgo, é sujeira basicamente. E é um ambiente muito escuro, com pouca saturação de cor. E as proporções é porque o nosso personagem ele é um brinquedo, então ele é pequeno, enquanto que o ambiente que ele está, em sua maior parte, ele é muito imenso ou muito apertado em alguns momentos. E apesar do nosso ambiente todo ser sempre um esgoto, nós criamos diferentes esgotos dentro de um esgoto maior, né? São diferentes ambientes dentro desse ambiente geral que o jogador vai se deparar com o decorrer do jogo, e isso é para passar diferentes emoções, de certa forma, a cada etapa que o jogador passa. Falando agora um pouco das nossas mecânicas do level design, a principal ferramenta que o jogador tem para progredir no jogo é uma corda com um gancho presente no barquinho, na ponta dele, que ele usa para interagir com o objeto, empurrar pedaços de lixo, puxar alavancas ou só se prender em algumas partes do jogo. Com esse gancho e basicamente somente com esse gancho, o jogador vai poder resolver os puzzles, em que a dificuldade dos puzzles está mais em encontrar eles no level e situar o que eles representam dentro daquele ambiente, do que de fato resolver o puzzle em si. Como eu falei, cada fase vai ter uma emoção, então em algum momento ele vai entrar numa cisterna que é imensa, é cheia de canos com água caindo, muito barulho, enquanto que em outros momentos o jogador vai estar dentro de um cano muito pequeno, claustrofóbico, escuro e sujo. A gente fez isso porque a gente quer que o level direcione o jogador para o que ele tem que fazer e para onde ele tem que ir durante o jogo, né? Agora falando um pouco da nossa trilha sonora, da mesma forma que o level e a arte direcionam o jogador, a trilha sonora também vai fazer isso, mas é mais relacionado à emoção que cada fase busca passar. Cada fase vai ter diferentes sons ou elementos sonoros que representam qual é o momento da história em que o jogador se encontra. E além disso, cada objeto no ambiente tem um instrumento próprio, um som próprio. O jogador, que é o nosso principal objeto, vai ser representado por um violão e uma viola que vão ser tocados em diferentes momentos. E outros elementos, como por exemplo a água, que é algo muito presente durante todo o jogo, também possui seu próprio som. Não é somente um som literal de água, é um som instrumental que também passa, de certa forma, uma emoção. A seguir, eu vou tocar um exemplo desse som, para a gente poder ouvir um pouco. Bom, agora com relação aos playtests, nós realizamos alguns playtests durante o semestre. Todos esses playtests foram playtests em fase alfa. Então, o nosso principal objetivo foi alinhar as mecânicas e ver se elas faziam sentido, se o nosso público gostava delas e se elas funcionavam. Além de tentar corrigir a maior quantidade possível de bugs, principalmente aqueles que impedissem o progresso do jogador durante o jogo. Uma informação importante é que durante esses playtests alpha nós optamos também por chamar alguns desenvolvedores que também faziam parte do público-alvo para receber alguns feedbacks técnicos e para ter essa ajuda extra. Futuramente a gente, principalmente no oitavo semestre, nós vamos fazer playtests beta, somente com o público-alvo, sem desenvolvedores dessa vez, justamente para
refinar o jogo o máximo possível, para polir o máximo possível e retirar a maior quantidade de bugs que forem encontrados. Agora falando um pouco da nossa monetização, nós optamos pelo modelo Premium do nosso jogo, então o jogador vai encontrar o nosso jogo nas principais plataformas de venda de jogos, como Steam, itch.io, Nuvem, Epic, vai pagar um valor por esse jogo que ainda não foi definido e ele terá esse jogo para jogar quando ele quiser. Então não vai ser um modelo subscription ou algo do tipo. Nós também, não tendo tanto a ver com monetização, mas achamos importante ressaltar isso, vamos participar de festivais como Big, BGS, talvez GDC, se der tudo certo, e entre outros, justamente para a gente poder falar do nosso jogo, para as pessoas nos conhecerem, tanto o nosso jogo como o nosso estúdio. E enquanto isso não acontece, vamos criar uma comunicação muito próxima com o nosso público-alvo, através de redes sociais como Twitter e Instagram. Agora, falando um pouco dos nossos planos para o futuro, mais imediatamente nós vamos concluir todos os flashbacks da história, nem todos os flashbacks estão finalizados. Também vamos concluir todo o nosso álbum de trilha sonora, nem todos os sons já foram finalizados ainda, mas é o nosso objetivo entregar o jogo no 8º semestre com todos esses sons e flashbacks prontos. E o mais importante, que é produzir todas as fases. Todas as fases já estão prontas numa etapa de pré-produção, elas já estão idealizadas e balanceadas o máximo possível que dá para fazer sem testar. E a ideia é deixar todas essas fases prontas mais no futuro imediato após essa entrega do 7º semestre. Outros planos mais não tão urgentes será criar o maior número possível de assets que fazem sentido para o nosso jogo, para preencher as fases o máximo possível, para deixar tudo muito verossímil e muito vivo. Fazer os testes beta, que foi o que eu comentei, e refinar o jogo o máximo possível, tanto do ponto de vista gráfico quanto do ponto de vista físico, da programação. Essa foi a nossa apresentação, agradecemos muito pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado e a seguir a gente vai ver um gameplay rápido do nosso jogo. Obrigado. Agora eu vou falar sobre a gameplay comentada. A build que a gente tem aqui agora que vai mostrar ela um pouquinho diferente. Então, vamos ver. Logo de cara tem um menu que já dá para perceber que mudou. Os botões ainda estão no lugares certos, nem funcionam direito, mas o que a gente queria mostrar principalmente é essa troca de câmera que vai ter. Que cada objeto que você selecionar, ele vai focar em um objeto diferente, e depois a gente vai ter esses objetos nos cenários modelados, tudo bonitinho. E agora daí vai tocar a animação quando dá play. Vai demorar um pouquinho para dar o play agora, mas assim começar eu vou ficar um pouquinho quieto. Bem, agora começamos a gameplay. Logo de cara, só para falar que esse problema da câmera, provavelmente vocês tiveram durante a fase também. A câmera não está com colisão ainda, porque se você tiver colocar com colisão ela está bugando. A gente vai ter que remodelar as fases e isso não dava tempo, então por enquanto a gente resolveu deixar a câmera assim, mostrando a parte de fora do cenário. Mas seguindo agora para gameplay. Essa daqui é a primeira fase que o jogador se encontra, onde ele descobre que ele está dentro do esgoto e como ele foi parar aí você ainda não se sabe, que isso vai ser contado dentro das cutscenes. E aqui a gente vai introduzir a primeira mecânica que a gente vai ter no jogo, que é essa correnteza, que quando você cai nela o jogador é jogado para frente e uma força empurra ele. Outra coisa que também para avisar que como o jogo vai funcionar com duas câmeras, que elas vão funcionar de formas diferentes. Uma dessas é a que a gente está jogando agora, que é a câmera de Freelook,
que quando você fica parado, você consegue entrar no modo de free look e olhar os seus arredores. E você consegue interagir com objetos a qualquer momento. E a gente tem uma outra câmera que é a câmera em primeira pessoa, que para você interagir com coisas você tem que clicar com o botão direito e ir para a câmera de primeira pessoa, para que você possa interagir com os objetos. A gente fez isso porque nos playtests que a gente fez, acabaram metade das pessoas que a gente testou preferiram uma câmera e outra metade preferiu outra câmera. Então a gente resolveu deixar as duas. Essa é a primeira mecânica, a segunda mecânica que a gente vai introduzir, que você aparece esse símbolo em alguns objetos que você pode interagir, e quando você clica com o botão esquerdo neles, direito nessa câmera, você conecta com a cordinha com eles e você interage com eles. Essa dali é a alavanca, que nesse caso fez a água subir. E daí a gente quis fazer no level design, que você, nessa primeira etapa, que você reutilizar a cena para você ter uma situação de onde você está cada vez. Então esse corredor que você podia ver antes quando você entrou, agora você está passando por ele. E agora que você vai continuar, você vai entrar para dentro dessa correnteza de água que estava no centro da sala. E daí, já comentar agora aqui para a próxima fase. Você vai entrar na próxima fase e durante o jogo a gente separou as fases dentro de sistemas de chunks. Ou seja, em alguns momentos da fase, por exemplo, atualmente a segunda fase não está carregada no jogo. Mas assim que ele passar por essa porta, ele vai carregar a segunda fase. E depois quando ele passar por uma outra etapa, ele vai descarregar essa primeira etapa inteira. A gente está fazendo isso para deixar o jogo mais otimizado possível. Porque nosso jogo vai ter possivelmente bastantes fases, então a gente não quer que o jogo fique pesado e que rode em PCs normais. Agora a gente está chegando na segunda fase, e o momento que a outra fase descarrega é assim que você cai por esse cano. Chegando agora na segunda fase, a gente vai introduzir mais uma mecânica que é o lixo. A gente ainda não tem um modelo do lixo em si, mas já dá para entender direito como a mecânica funciona. Que quando você empurra esse lixo, ou você pode também prender a corda nele, e você tampa um cano, você faz com que a água suba, ou em alguns casos, que não foram mostrados, mas em alguns casos você pode tampar a água e fazer com que o nível da água desça. E daí tem novamente o uso da alavanca, que a água também vai interagir com a água, e a correnteza também vai interagir com o lixo. Então, com a ativação da alavanca, você consegue fazer com que o lixo que estava preso lá em cima caia para baixo. Isso daí é um problema também que a gente está tentando resolver, que é o som da cordinha se prendendo, que é esse som de violão, da frete do violão sendo tocada, tá tocando mesmo quando você não prendeu a cordinha no objeto. E daí uma coisa que a gente também está tentando fazer no level design é sempre introduzir a mecânica em espaços pequenos, para você não ficar não deixar o jogador perdido ou não saber o que fazer. E depois a gente vai sempre extrapolar os níveis da sala e o que você tem que fazer dentro dela. Então a gente acabou de introduzir essa mecânica que agora você prende o lixo e a água num cano, a água da sala sobe. Agora a gente vai subir para uma sala bem maior, para uma escala bem mais grandiosa, para botar tanto uma ênfase no que o barquinho é de brinquedo, que ele é pequenininho em relação a todo o resto, como para explorar as mecânicas de outra forma. Como essa é uma fase do começo, então ainda assim as mecânicas estão sendo bem simples, mas em etapas mais futuras as coisas vão ficando mais complexas. Não mais difíceis necessariamente, são mais complexas mesmo. Uma coisa também já aproveitar e falar que é quando a água está subindo, o barquinho está pulando bastante. Isso é uma coisa que a gente está tentando achar um meio termo que a gente gosta, porque quando você cai de um cano, a gente quer que o barquinho tenha parecendo que ele caiu, afundou e subiu, para ter uma sensação que você está realmente na água. Só que o problema é que quando está nesse nível que está agora, que é o que a gente achou satisfeito, essa física do jogo é ativada, ainda assim, quando a água do nível da água está subindo.
Então ele acaba ficando pulando muito. A gente tá tentando ainda achar o meio termo de que ele não fique pulando tanto, mas que ainda pareça que ele está em água quando ele cai de um cano grande. Ainda tem essa sensação de splash na água quando ele cai de uma altura maior. Agora a gente está indo para uma terceira fase do jogo, que a gente vai introduzir mais uma mecânica, que é a da alavanca com o tempo. Daí, alguns sons de trilha sonora normalmente são provisórios. Então, por exemplo, você vai ouvir daqui a pouco o som da porta se abrindo, que é um som de metal, que depois a gente vai mudar para algum som de algum instrumento. Assim como o som da alavanca, agora esse timer que a gente tem, ele é provisório, que depois a gente vai querer customizar o som, como o tempo de toda alavanca vai ser sempre o mesmo. A gente vai querer customizar o som para que ele vá alterando conforme o tempo vai passando, para você saber quando o tempo tá acabando, como se fosse a estrela do Mario. E aquele negócio de novo da fase, depois que a gente introduz uma mecânica, agora a gente explora um pouquinho melhor. Antes estava bem fácil de você chegar naquela cena, agora tem uma correnteza que até te ajuda a chegar lá, mas o espaço para você chegar até lá mais é distante. Ainda assim tá tranquilo, mas a gente sempre vai estar explorando para introduzir bem uma mecânica no começo, para ficar bem claro o que é as possibilidades de fazer com essa mecânica e o que ele pode esperar dessa mecânica. Daí nessa parte do jogo, a gente faz essa água caindo do cano de cima, para você conseguir ver que tem alguma coisa ali em cima, um cano que tá fechado, e quando você ouve o timer começar a tocar, você consegue fazer a conexão de que é aquele objeto que está sendo aberto, aquela porta que está abrindo. Então quando a água sobe, daí você sabe, é para lá que eu tenho que ir. E essa, por último, uma mecânica que a gente introduz, pelo menos nessa etapa do jogo, que é, no caso, que duas alavancas podem ser necessárias para ativar algum objeto. Então, nesse caso, a gente resolveu só fazer bem direto e mostrar que você precisa ativar duas alavancas para abrir essa porta que está na sua frente. E depois, numa etapa futura, aí a gente colocaria uma nova cutscene, onde mostraria mais sobre a história do personagem. Mas por enquanto só tem uma pronta, e então a nossa gameplay vai acabar por aqui. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima. Ou quer dizer, até hoje.